Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui então para iniciar hoje nosso pequeno discurso a respeito da introdução dos sacramentos. Então, neste momento de nossa caminhada, de nossa jornada, passamos então a voltar o foco para os sacramentos. Então, vamos adentrar e ver cada um destes 7 sacramentos da Igreja de Cristo, e dentre esses sacramentos que vamos estudar um a um, hoje começamos com uma pequena introdução. Então vamos introduzir de forma geral os sacramentos para que vocês possam entender melhor no decorrer aí dos outros encontros, ok? Então, sejam todos bem-vindos e estamos aqui todos para aprender. Então, esse material foi realizado para o uso da Escola Mariana Santo Afonso Maria de Ligório, da Congregação Mariana Nossa Senhora Rainha e São José de Atalaia, e que está aí disposto para você também, Fique à vontade para aprender, para conhecer mais sobre a Igreja conosco, certo? Então hoje, como já falamos, vamos falar um pouquinho sobre os sacramentos da Igreja. Então vamos introduzir esse assunto de forma rápida, precisa, para que conseguimos compreender a essência dos sacramentos, o que é, como funciona e tudo mais, para que possamos mais adiante compreender melhor cada um deles de forma específica, ok? Então, vamos lá juntos conhecer um pouquinho mais sobre esses sacramentos. Então, vamos introduzir nosso assunto. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve revisão. Então, Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou na vida eterna. Isso é fato. Todos os cristãos que comungam do cristianismo concordam com isso. Para nós católicos é uma verdade de fé, ou seja, é um dogma. É uma verdade irrefutável, ou seja, todos acreditam, todos que se dizem católicos, todos que fazem parte da igreja, acreditam nessa verdade de fé. Então Jesus Cristo morreu nessa vida eterna e nos deixou aos cuidados dos apóstolos. Porém, Jesus ele prometeu enviar o Espírito Santo, pois ele não deixaria os discípulos na sua missão confiada a eles sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar o Espírito Santo para guiar vocês
para guiar a igreja em nascimento, para guiar essa igreja em expansão, para guiar esse cristianismo. E essa missão que ele deixa, e essa promessa, está em Atos dos Apóstolos. Para quem já leu, provavelmente vai recordar a respeito disso. Mas para quem não leu, vamos abrir agora com a nossa Bíblia. A versão que eu utilizo é a versão da Ave Maria, as versões que eu mais gosto. E vamos ler então em Atos 2, esse trecho, né, dessa missão deixada por Jesus. E essa narração de Atos 2 é muito conhecida pela igreja e por todos os cristãos, por ser a narração de um episódio ímpar na vida da igreja, um acontecimento que aconteceu lá atrás, após a ida de Jesus aos céus, né, para a vida eterna, e o Espírito Santo foi enviado à igreja. Então chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como estão todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias de Líbia próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos, publicamos em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber do que pensavam alguns uns aos outros. O que significam essas coisas? Outros, porém, encareceram dizendo: estes estão todos embriagados de vinho doce. Então, nessa passagem, cumpre-se, né, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para assistir a igreja, para assistir os apóstolos durante essa jornada, durante essa missão que o próprio Cristo deu a eles. Então, continuando. Então, vimos que o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, com a infusão desse Espírito, a igreja ela é manifestada. Digamos que nasce a igreja, né, no mundo. A igreja se expande. A igreja ela vive, pois recebe o Espírito. Desta forma, os apóstolos eles não estavam mais sozinhos. Pois é, a promessa que Cristo fez a eles de enviar o Espírito Santo se cumpria neste momento. Então, a partir desse momento, já não estavam mais sós, mas estavam todos juntos, reunidos e assistidos pelo Espírito. Se voltarmos lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, diz assim, a promessa: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Essa então foi a promessa de Cristo para os apóstolos, que aí se cumpre mais adiante em Atos 2. Mas o que isso tem a ver com o sacramento? Por que estamos falando de Atos 2, dessa infusão do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre o início, né, da igreja de Cristo? Por que de tudo isso? O que isso tem a ver com os sacramentos da igreja? O que isso tem a ver com o que estamos vendo, né, neste momento? Muitas pessoas podem ficar com essa dúvida. Por que será? Porque o dom do Espírito ele vai inaugurar um novo tempo na dispensação dos mistérios. Porque, pois, veja bem,
Antes do Espírito Santo, antes da igreja, quem fazia as vezes? O próprio Cristo Jesus. Quem dispersava os sacramentos? O próprio Deus, Jesus. Ele batizava, ele curava os enfermos. Então ele que fazia as vezes da igreja. Mas aí, ou melhor, depois a igreja vem fazer as vezes dele. Então, Jesus veio para essa sua missão. Isso tudo antes dele ir para a sua ascensão. Porém, Cristo precisou morrer. Ele não ia ficar conosco eternamente. Então, ele precisou morrer para cumprir a sua missão nessa terra, certo? Para então nós sermos libertos de toda culpa, de todo pecado. E dessa forma, morreu e voltou ao céu para viver a glória do Pai. A glória do Pai. E aí, como é que fica então? Então ninguém mais vai ser batizado, ninguém mais vai ser curado, os demônios não vão ser mais expulsos. Como que fica tudo isso? Então, Jesus, a partir desse envio do Espírito Santo em Pentecoste, ele inaugura um novo tempo na dispensação de todo o mistério sacramental. Porque a partir desse momento, a igreja vem fazer as vezes de Cristo. Então, não é mais Cristo nesta terra que vai dispensar os sacramentos, mas Cristo do céu, usando a sua igreja como ponte, como veículo, vai fazer essa dispensação dos sacramentos, certo? Então, depois, os apóstolos irá fazer as vezes de Jesus através do Espírito Santo de Deus, em união com a igreja, porque sem a união com a igreja, sem essa união, isso não pode acontecer, certo? Pois então, veja bem, isso tem que ficar muito frisado e é muito importante que entendamos isso. Veja bem, antes, Jesus se fez homem pelo seio da Virgem Maria, cumprindo-se a profecia do Antigo Testamento e tudo mais, se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem, e nessa terra ele fez a dispensação dos mistérios sacramentais. Era o próprio Cristo que batizava, o próprio Cristo que curava, expulsava os demônios. Então Cristo fazia todo esse serviço. Mas Cristo, para cumprir a sua missão nessa terra, teve que morrer. Então morreu, nos salvou de todos os pecados e foi para a glória após a ressurreição, foi assunto ao céu e dessa forma teve a sua ascensão. E aqui na terra, quem iria fazer e dar continuidade na dispensação desse sacramento? Então ele deixa os seus apóstolos. Pois bem, para isso ele reuniu seus apóstolos. Então, os apóstolos ali formavam-se então os primeiros padres, os primeiros bispos e o primeiro papa da igreja, sobre o mistério petrino, sobre Pedro, e foi constituída a igreja sobre ele. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E também confiou a Pedro todo o rebanho, que é seu povo. Hoje nós estamos confiados só sobre a jurisdição agora do Papa Francisco, que faz as vezes de Pedro através da sucessão apostólica, dessa cadeia interrupta aí de sucessão apostólica, certo? Então isso é muito importante. Cristo veio, Cristo faz toda a dispensação dos sacramentos, Cristo morre e vai para a glória, mas não deixa a terra desassistida desses sacramentos, pois os sacramentos têm a finalidade de salvar e santificar, que a gente vai ver mais à frente. Para que não ficamos sem a salvação, sem a santificação através dos sacramentos, Deus nos deixa a sua igreja, e vamos ver o porquê da igreja, tem um motivo para isso, certo? E também através dos seus apóstolos, padres e ministros, enfim, todo aí a igreja junto e reunida com o auxílio do Espírito Santo. Ok? Então que isso fique claro. Então qualquer um pode fazer parte dessa dispensação desse mistério, tá? Desde que seja iluminado pelo Espírito, atinja essa comunhão com a igreja, pois todos nós somos
membros deste corpo de Cristo e templo vivos do Espírito Santo. Mas apenas alguns recebem esse dom, essa missão, né, de fazer essa dispensação do mistério de Cristo através dos sacramentos da Igreja. Certo? Então, o tempo da Igreja durante o qual Cristo se manifesta, ele torna-se presente e comunica suas obras de salvação, esta pela liturgia da Igreja agora. Então, por isso, sempre aí mais um reforço da necessidade da Igreja. Por que se faz necessária a Igreja? Porque através da sua santa liturgia, através da Igreja Santa, é possível ter esse canal de comunicação entre o próprio Deus, o próprio Jesus que dispensa a graça desses sacramentos, e essa Igreja serve aí como um canal, como um elo, né, dessa graça, um elo santo, assim como o próprio Cristo. Então essa liturgia, que é os sacramentos, né, que estão em Cristo, ele vai agir por meio desse sacramento, que ele dispensa os frutos desse mistério. Então, todo sacramento tem incutido nele, né, uma graça santificante, uma graça que vai santificar para nos salvar. Mas para que Cristo haja nos sacramentos, né, para que ele, por quê? Por que Cristo age? Por que Cristo dissipa, né, essas graças através dos sacramentos? Simplesmente para atingir os objetivos do sacramento, atingir o objetivo desta terra que Cristo veio, né, para nos santificar e nos salvar. Então, Cristo age através desses sacramentos e ele nos deixou esses sacramentos para que conseguimos alcançar a santificação de nossas almas. Então, esse é um dos principais motivos aí que ele deixou estes sacramentos. Então aí a gente também consegue ver a importância desses sacramentos na vida de todo católico, na vida de toda a igreja, de toda a liturgia. Ok? Então Deus nos fez livres, somos livres. Então vamos escolher. Temos então uma livre escolha, certo? Podemos escolher entre o bem, escolher seguir a Deus, e também podemos escolher seguir o caminho mau. Então somos livres. Ele nos faz livres e, meu filho, siga o seu caminho. Se me escolher, sabe que terás, e se não me seguir, também sabe o que terás. Certo? Então, nos fazendo livres, podemos escolher entre seguir a santificação de nossa alma para uma vida eterna na glória de Deus, ou simplesmente ignorar toda essa graça, ignorar tudo isso que nós temos e seguir o caminho totalmente oposto, o caminho totalmente inverso a isso. Porém, os que escolhem a vida eterna na glória e aceita Deus, o seu amor, ele também nos ajuda a nos santificar e a realmente ir para essa glória, a nos salvar. Realmente eles não falam assim, então se você me escolheu, simplesmente se vira também, vem atrás. Não. Ele deixa caminhos, ele deixa meios de santificação, meios de salvação, junto com a sua igreja e com os seus ministros, papa, bispos e padres, que são os sacramentos que estamos vendo agora. Então, os sacramentos são indispensáveis na vida de todo cristão, de todo católico, para uma vida de santificação e de salvação. É um caminho mais fácil para atingir a graça do reino dos céus. Os sacramentos eles vão nos auxiliar nesse processo de santificação e salvação. Vejamos o poder santificante de alguns sacramentos. Então, a título de curiosidade, rapidamente para entender, para introduzir esse assunto, por exemplo, o sacramento da reconciliação ou da confissão. Esse sacramento ele vai nos libertar de todos os nossos pecados, seja pecados leves, pecados mortais. Para quem já entende um pouquinho disso, vamos falar mais à frente. Mas para quem já entende, já consegue fazer essa ligação melhor. Então conseguimos ser limpos de todos os pecados, seja pecado de matéria leve, seja pecado de matéria grave. Enfim, os dois. E principalmente os de matéria grave, como já falamos, pois a morte em pecado grave, em pecado mortal, ela impede uma vida na glória. Morri em pecado mortal, a minha salvação será mais difícil de ser alcançada. A misericórdia de Deus ali para comigo
né? Vai ser muito maior para que eu consiga dessa misericórdia de Deus a minha salvação, porque senão minha alma está condenada. Via de regra, eu morri em pecado mortal, minha alma está morta, estou condenado ao inferno. Então, não devemos nunca correr o risco de morrer em pecado mortal. Então, isso vai impedir a nossa vida na glória de Deus. Isso vai impedir que possamos chegar ao céu, podemos ser salvos. Não vamos para o fogo do purgatório, fogo do amor de Deus. Vamos penar ali um pouquinho, pagar nossas dívidas, vamos nos alvejar e ir para a glória. Passar um tempo no purgatório. Não. É o fogo eterno, é a morte eterna que teremos. Certo? Então, este é o poder da reconciliação deste sacramento. Então veja quão importante é esse sacramento na vida da igreja, na vida do seu povo, no servo de todo o cristão, de toda a humanidade. Sem o sacramento da reconciliação, dificilmente conseguiríamos nos livrar desses pecados de matérias graves, né, tão facilmente com o sacramento da reconciliação. E assim não conseguiríamos alcançar a glória de Deus. Outro exemplo é o batismo. Quando somos batizados, somos lavados do pecado original e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, assim caminhamos para uma vida eterna. Então veja bem, se não temos o sacramento do batismo, simplesmente não nascemos para a Igreja, não nascemos para Cristo, não temos vida. Né? Assim como uma criança lá nasce, ela precisa nascer também para a Igreja, ela precisa nascer também para Cristo. E isso só acontece através do sacramento do batismo. Sem o sacramento do batismo, essa alma ela não nasce, ela não aflora e ela não é conectada no céu, certo? Então, esses são aí um pouquinho do poder santificante e do auxílio desses sacramentos, desses dois sacramentos em especial, para a vida do cristão, para a vida do católico. Então, através desses sacramentos, né, vamos ver que Cristo ele vai se comunicando com nós. É um canal de comunicação, é um canal de crescimento, né, na vida do cristão. Por isso tem 7. Não teria poucos, mas são 7. Então, através dos sacramentos, Cristo ele vai comunicar a sua graça de forma acessível para nós. Porque imagina, nós, na nossa pequenez, na nossa humildade de seres humanos, no nosso escasso conhecimento, na nossa fragilidade, receber diretamente das mãos de Deus, né, diretamente de Deus essa graça, ver essa graça de Deus. Nós humanos somos muito pequenos, nossa compreensão é muito pequena, ela não é capaz de compreender isso. Então, Cristo usa dos seus sacramentos para nos dar essa graça de uma forma acessível. Veja bem, através do batismo, o padre faz a forma do batismo, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz a aspersão ou a imersão na água benta, e essa criança ela nasce, esse adulto nasce para a vida da igreja, sua alma ela nasce lá fora e passa a fazer parte do corpo místico de Cristo. Imagina nós, na nossa pequenez, nossa pequena compreensão de tudo isso, ver diretamente isso acontecendo. É muito amplo, é muito grande, é muito fora da nossa realidade. Então, não conseguiríamos compreender isso. Então, para isso, Cristo utiliza desses sacramentos. Então, através dessa forma acessível, que é ver a água, ver a utilização dos olhos, e a forma, entender que uma graça muito grande está sendo naquele momento, está acontecendo. Digamos assim, está acontecendo uma graça muito grande, aquela criança, aquele indivíduo está recebendo uma graça de Deus muito grande, incompreensível ao olho e à compreensão humana. Então, devido a essa pequenez nossa, Cristo nos comunica então através de palavras, que é a forma que a gente vai ver mais para frente, ações acessíveis à nossa humanidade. Tudo isso através do quê? De um sacerdote, de um ministro, de forma que possamos entender de forma visível o que acontece de forma invisível por nós. Então isso é muito importante para nós conhecermos também, e ter
essa ideia do que acontece. Então tudo isso graças à Igreja e ao Espírito Santo, né, enviado por Jesus. Porque, ou seja, se não fosse a Igreja, o Espírito Santo, se Jesus não tivesse enviado, né, a gente não conseguiria ter acesso a isso. Não conseguiria ter acesso a toda essa graça. Porque, ou seja, sem o Espírito Santo, a Igreja, ela não estaria erguida e dirigida pelo próprio Cristo. Então, por isso, a Igreja Católica ela é única e universal. Ela é santificadora, pois só ela possui Cristo se manifestando por meio dos sacramentos. E é a única que recebeu o Espírito Santo. Porque, veja bem, Cristo instituiu a Igreja sobre Pedro. Pedro, ele é o primeiro Papa da Igreja Católica, ou seja, isso foi lá há cerca de quase 2000 anos atrás. A única igreja que possui todo esse tempo de caminhada, de jornada, é a Igreja Católica. Assegurada pela Sagrada Tradição, pelo Sagrado Magistério, né, e por toda a linha de sucessão apostólica, que ela é a igreja que transmite os ensinamentos do próprio Cristo, pois Cristo ensinou, preparou seus apóstolos, e os seus apóstolos veio de encontro com a igreja, fazendo esse mesmo serviço, os apóstolos. Os apóstolos, ensinados pelo próprio Cristo, vêm ensinar seu povo e a igreja esse caminho. Então, a Igreja Universal, pois ela aceita o batismo de outras igrejas desde que segue a fórmula trina. Tá? Então, a nossa Igreja Universal ela aceita como sacramento o batismo de outros desde que seja realizado na fórmula trina. Mas isso a gente vai falar mais no batismo, certo? Nesse momento é importante a gente conhecer essa universalidade da Igreja e a importância dela na dispensação desses sacramentos e a importância dos sacramentos na vida de todo católico, de todo cristão. Sem a totalidade desses sacramentos, dificilmente conseguimos salvar e santificar nossa alma com facilidade, de uma forma aí mais segura, digamos assim. Mas qual é a definição de sacramentos? Falamos de sacramento já um monte, né? Mas e aí? Pode ser que você esteja perguntando, tá, mas sacramento aqui, sacramento dali, mas o que é esse sacramento? O que realmente é sacramento? Então pode ser que ainda tenha essa dúvida. E vamos tirar ela agora, certo? Então neste momento, o que você para um pouquinho para pensar, para meditar, o que você acha que é sacramento? Sacramentos da igreja, o que você imagina que seja isso, que possa ser, que não possa, se aprendeu já na catequese alguma vez ou não. Vamos, os sacramentos podemos definir ele como sendo um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Então a gente não falou que o objetivo do sacramento é santificar e salvar a alma. Então, se alguém perguntar, mas o que é sacramento, né? O que é sacramento? O que é isso? Não, sacramento é um sinal sensível de uma graça enviada por Cristo dos céus, usando a igreja como um canal, um veículo e o sacerdote para essa graça chegar ao povo, e tudo isso foi instituído pelo próprio Cristo. Não tem nada de invenção, não é nada inventado, não é nada tirado do nada, teve uma ideia louca lá do nada e vamos fazer isso que eu achei legal. Não, foi o próprio Cristo que instituiu para santificar as nossas almas. Então aqui tem 3 ideias diferentes, 3 pontos chaves, né? Estão até numerados. O sinal sensível, a graça instituída por Jesus Cristo. O que seria esse sinal sensível? O sinal sensível ele é a forma escolhida por Deus para nos tratar de acordo com a nossa natureza humana. Então, vai proporcionar aí a graça invisível. Certo? Alguém vê a graça? Ninguém vê a graça. Ela é invisível. Ninguém consegue ver ela.
pode sentir essa graça, mas não consegue ver a transmissão. Alguém no momento do batismo consegue ver entrando nessa criança, essa alma nascendo, ela sendo ligada, né, lá no céu, fazendo parte desse corpo místico de Cristo, né, sendo acolhido por Jesus, pela Virgem Maria, aos números dos seus filhos. Não consegue, né? Não consegue. Mas sabemos que através desses sinais sensíveis, né, na nossa pequenez humana, na nossa natureza, está acontecendo tudo isso de forma invisível ao nosso redor, sem conseguirmos ver, e se conseguiríamos ver, também não conseguiríamos compreender isso, porque é tudo mistério de Deus. Acontece isso. E um dia lá na glória podemos compreender melhor. Então a nossa alma espiritual, por meio de símbolos materiais, que possamos perceber palavras, gestos, matérias que compõem esse sacramento. Então através disso podemos compreender essa graça, ou ao menos saber que essa graça está sendo transmitida, né? Assim dizer. Então através disso a gente tem essa certeza, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá. Então, Deus utiliza de tudo isso para que nós, na nossa pequenez, recebemos esse sacramento e compreendamos o que estamos recebendo, né? Mas não que estamos vendo tudo aquilo que está acontecendo por trás, certo? Então é um sinal sensível, ou seja, é a forma que Deus escolheu, né, esse sinal sensível de acordo com a nossa natureza para compreendermos isso, para saber que aquilo é um rito do batismo, que no batismo estamos vendo a água sendo derramada, as palavras sendo ditas, os gestos de imposição de mão do sacerdote e, consequentemente, sabemos que interiormente, né, ao entorno, no céu, está acontecendo uma graça muito grande. Deus, Jesus, a Virgem Maria está recebendo essa criança no céu, está ligando essa alma. Essa alma ela está nascendo para a igreja, está nascendo para Cristo. E com isso, ela passa a ser parte do corpo místico de Cristo. Imagina ver tudo isso acontecendo, né? Para a nossa pequenez humana seria incompreensível, digamos dessa forma. Então, através desses sinais sensíveis escolhidos pelo próprio Cristo, sabemos dessa graça invisível que estamos recebendo, e tudo isso instituído por Jesus Cristo. Então, esse é sacramento. O sinal sensível. O que é sinal sensível? Tudo aquilo que o ser humano percebe, consegue perceber. Então, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus sendo transmitido através da igreja, através dos sacerdotes e ministros, e foi instituído pelo próprio Jesus Cristo, isso há 2000 anos atrás, e perdura até hoje, certo? Através da sucessão apostólica e tudo mais. E aqui a gente viu alguns pontos, né, que é por meio de símbolos, vamos voltar lá para vocês conseguirem acompanhar também, por meio de símbolos, palavras, gestos, né, e a matéria. Tudo isso também. Aqui podemos perceber o que são e a função disso tudo dentro dos sacramentos. Então, por exemplo, o que é gesto? O gesto pode-se dizer que é os gestos que o sacerdote faz, o gesto que o ministro faz para a transmissão dessa graça. Então, por exemplo, a imposição das mãos. Quando o sacerdote, o ministro faz essa imposição de mãos, é um gesto. A gente fala que é um gesto. E as palavras, que é o próprio ritual, tem a forma, que a gente vai ver mais para frente, e a matéria, que é por meio de qual material, matéria, né? Aquilo que é material, palpável, a água, o óleo, o sal, né? Por meio do que, de qual matéria que faz parte desse sacramento, que esse sacramento ele é instituído, ele é aplicado, né, no ser humano, no indivíduo, no fiel que está ali, certo? Então, isso é muito importante que fique claro. Então, o gesto é a imposição de mãos do sacerdote, um exemplo rápido, tem vários outros gestos. As palavras, que é o ritual. Então, palavras é tudo aquilo que tem no rito, são formas próprias que a igreja
né, nos dá pronto, né, para o sacerdote, para os ministros que sejam usados. Né? Então, não é apenas sair, vamos inventar lá na hora uma forma diferente, um negócio. Não, eu tenho um estudo pronto. Né? É apenas seguir. Vai seguir o ritual, vai seguir o que está escrito já, a forma aprovada para o uso desse sacramento, vamos assim. E a matéria, tudo que é material palpável. O batismo, a água, o óleo, na crisma temos o óleo também, certo? E assim como em outros sacramentos que a gente vai ver em cada um deles, ok? Então, muito importante que isso fique claro, certo? Então vamos adiante. Os sinais que constituem a parte material do sacramento, o que podemos ver e sentir. Então aqui é a parte material. Então o que é aquilo que a gente pode ver, pode sentir? Esses sinais, eles são divididos em dois elementos, podemos dizer assim. Então tudo aquilo que podemos ver e sentir durante o sacramento e os ritos, eles são divididos em duas partes, certo? Uma deles, estamos vendo aqui, é a matéria. O que é matéria? É a matéria do sacramento. Todo sacramento tem a sua matéria. Cada um deles específico, a gente vai ver quais são essas matérias ou qual é essa matéria. Então a matéria, ela se denomina matéria do sacramento. Ela é o que utiliza para marcar como sinal. Então vai ser o marco daquele sacramento. Então, ou seja, a água benta, né, sendo utilizada na forma de aspersão ou na forma de imersão, né, pronunciado com a forma própria do ritual do batismo. Não vai utilizar de outra forma. Então, se eu derramo água benta sobre a cabeça de um batizando e falo, né, eu, fulano, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é próprio do batismo. Então, essa é a matéria do sacramento do batismo, certo? Então, podemos usar como exemplo a água derramada na cabeça, a unção com óleo na testa, no caso da crisma, a unção das mãos do sacerdote, com o óleo do crisma também, na ordenação sacerdotal, e aí por diante. A forma, o que é essa forma? Então a forma é a forma do que aquilo vai acontecer. É o que eu falo para dar forma, para dar sentido junto à forma material como um sinal sensível, né, ao meu cristão ou a minha comunidade que está ali junto celebrando os sacramentos. São as palavras, são gestos que dão significados às ações, né, que são realizadas. Por exemplo, no batismo, a água ela é a matéria, algo material, palpável. E as palavras, que é o que te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a forma. Juntando a forma e a matéria, temos então aí o ritual do batismo, tá? O sacramento do batismo, que é próprio deste sacramento, certo? Aqui temos alguns exemplos, né? Só para a título de ilustração mesmo. Podemos ver aqui os olhos e também o rito, a água presente, a imposição de mãos. Prosseguindo. A parte 2, né? Aqui está invertido, o 2 virou 3, aqui se alguém perceber, mas enfim. Vamos lá, instituído por Jesus Cristo. Então nesse tema, por quê? Né? Então, o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus instituído pelo próprio Jesus Cristo para a santificação das nossas almas. Então ele é instituído pelo próprio Jesus Cristo. Sabemos que não tem poder humano. Mas o sacramento, eu fui batizar meu filho, o padre jogou para um lado, jogou para o outro, fez assim, assado. Está batizado. Ele está batizado. Mas o padre não fez o rito completo, ou o padre fez um rito que ele inventou, não sei. Enfim, tá? Os sacramentos, eles não têm poder humano algum. E nem sequer poder da igreja. Tá? A igreja serve como um canal. Tá? Mas tudo isso só tem poder. Isso tudo só acontece pela graça de Deus, certo? Pois são instituídos pelo próprio Cristo, o próprio Cristo que dispensa essa graça.
Você está crismando, você está recebendo essa graça da crisma pelas mãos do bispo, mas essa graça, ela vem de Deus, ela não vem do bispo. O bispo ele simplesmente está deixando ser usado, né, para entregar essa graça para você, certo? Então não tem poder humano algum sobre isso, tá? Sobre os sacramentos, e nem poder da igreja. Embora o ser humano que exerce tudo isso e que ministra e administra. É tudo divinamente guiado para que isso possa, né, ligar a graça interior ao sinal externo. Então a graça vem de Deus, né? A graça vem de Deus, essa graça interior, e aí o sinal externo, né? Deus, Jesus vai precisar de quem? Dos sacerdotes, dos ministros aí para administrar esses sacramentos. Porque imagina o próprio Cristo, Jesus vindo, né, ministrar esse sacramento. Seria muito impactante para nós, né? E às vezes seria até incompreensível de nossa parte, da nossa pequenez, né? Então isso é algo que só Deus pode fazer, certo? Por isso que ele é instituído pelo Cristo. E a graça, certo? Então se não desse graça por si, né, como instrumento escolhido pelo poder divino, esses sinais sensíveis não seriam sacramentos. Ou seja, não há sacramento se não houvesse a graça. Por exemplo, se eu falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e jogo água na sua cabeça, água benta, eu estou te batizando. Mas, se não tivesse essa graça de Deus, se Cristo Jesus não te desse, né, não te fazesse a dispensação desta graça para você, neste momento do seu batismo, não seria um sacramento. Seria apenas uma oração, algo do tipo. Então, o sacramento, ele dá graça por si só. Então, se ele não dá essa graça por si só, ele não é um sacramento, ele não é considerado um sacramento, certo? Então, tem que ter a graça, essa graça que vem emanada do próprio Cristo, certo? Então, que espécies de graças, né, são dadas pelos sacramentos? Claro que cada sacramento tem sua particularidade, mas de forma geral, estamos fazendo uma breve introdução. Os sacramentos dão dois tipos de graça: a graça santificante, como já vimos, né, é aquela graça maravilhosa, sobrenatural que vem do próprio Cristo, é a graça que vem para nos brindar, para nos fortalecer, para que nós alcançamos a santificação de nossas almas. E também, né, outra graça é o aumento dessa graça. Por exemplo, se eu comunguei hoje, então recebi o sacramento da Eucaristia, não preciso mais comungar esse ano, né? A igreja preconiza uma vez na Páscoa e tal, uma vez no ano. Então, beleza. Recebi o sacramento da Crisma e tal, mais um. Recebi o batismo. Então, esses sacramentos, né, eles não param por aí. Recebi lá o batismo, recebi lá da Crisma, ali, e pronto, acabou. Não, não é assim que funciona. Tem a grosso modo, tem um score, né? Isso vai aumentando a sua graça santificante. A gente não viu que a função do sacramento é aumentar a graça santificante, não é elevar essa graça. Cada sacramento nos deixa mais próximo de alcançar a vida eterna, de alcançar essa graça santificante. Então, conforme mais sacramentos vamos acumulando, né, vamos participando, tem sacramentos recorrentes como a Eucaristia, como a confissão, a penitência, né, isso tudo vai nos aumentando essa graça santificante e mais próximos da santificação e da salvação estaremos. Pois bem, estude a vida dos santos, né, é nítido. A participação frequente na Eucaristia, a participação frequente nos sacramentos de confissão, de reconciliação e tantos outros, né, que a Igreja fornece. Então eles não fugiam desses sacramentos, mas sim eles buscavam veemente, porque é uma graça muito grande que vem do próprio Cristo, né, e que vai somando aí, que vai aumentando cada vez mais essa graça santificante, né, para que possamos cada vez chegar mais perto aí da graça de Deus, da salvação de nossas almas, né? Então isso é muito importante para as nossas vidas. Então, sempre aumentar essa graça santificante. Então, sempre buscar aí, né, essas graças, certo?
Profunda e intensifica a vida espiritual da graça santificadora, como a gente já viu, né, que já palpitava em nossa alma através dos outros sacramentos, que é o batismo, a reconciliação. Certo? E aí a gente vai buscando também o matrimônio, ou a ordem, ou vai buscando, né, a reconciliação, a Eucaristia e tantos outros sacramentos que temos aí, no 7. Então, cada sacramento ele vai dar um aumento nessa graça santificante, né, nessa alma nossa. Mas por que 7? Sabe o que eu vou perguntar? Mas por que 7 sacramentos? Eu já me parei para me perguntar, mas 7 sacramentos, por que 7? Já parou para pensar? 7? Tem várias teorias, né? Ah, que 7 é o número da perfeição, que 7 é isso, 7 é aquilo. Mas, didaticamente, eu costumo expor isso de uma forma diferente. Eu falo que na nossa vida, a gente tem praticamente 6, 7 fases nessa vida. Na nossa vida humana, na nossa vida cronológica. Né? E na vida kairos, tem o tempo de Deus e tudo mais, os sacramentos vêm a casar com esse tempo cronos, tempo cronológico nosso, na humanidade, que nós compreendemos. O tempo de Deus ninguém compreende. Então, vamos ver agora como isso funciona, tá? Como cada um desses sacramentos vai casar com esse tempo. Existem, né, várias outras formas de expor isso, mas essa é a forma mais prática e mais fácil de compreendermos e associar com o nosso dia a dia. E eu vejo como assim mais fácil de buscarmos esse canal de graça para a nossa vida espiritual, assim como a gente busca uma prosperidade na nossa vida humana também. Tá? Então, vamos ver aí o porquê desses 7 sacramentos. Então, pelo fato de que Deus dá a nossa vida espiritual, que é a graça santificante, não nos abandona, assim Ele provê tudo que é necessário para que essa vida seja atuante em nós, sem tirar nossa liberdade, para que cresça e se conserve a graça. Pois bem, batizei. Ok, batizei, apagou os meus pecados e tal, mas somente com o batismo eu consigo alcançar a salvação da minha alma? Consigo, mas imagina, você nunca poder cair em pecado mortal. Cair em pecado mortal, e aí como é que fica? Né? Você não, só com o sacramento da confissão dificilmente, do batismo dificilmente. Batizado quando criança, ele tem que morrer sem pecado. Viver uma vida totalmente santa, né, digamos assim. E aí, Jesus, né, sabia que isso não seria fácil para a nossa humanidade e coloca outros sacramentos, como a reconciliação. Então, o batismo me apaga todo o pecado, apaga a culpa original, certo? E no meio do caminho eu vou caindo, eu vou pecando, e eu preciso me libertar desse pecado para me entrar nessa graça de Deus, nessa graça maior. E aí, através do sacramento da reconciliação, eu volto a ter essa unidade novamente com Deus, certo? Então, por isso que, além do sacramento que perdoa o meu pecado original, que perdoa todos os meus pecados, que é o batismo, mas eu posso ter uma vez só, Deus nos dá tipo uma manutenção desse sacramento, que é o sacramento do quê? Da reconciliação, da confissão, certo? Então vamos lá. Mas falamos desse sacramento, né? E agora a título de iniciação, faz necessário também sabermos o nome, pelo menos, de todos esses sacramentos, né? Claro, não podemos deixar aí de conhecer e identificar eles. Então vamos lá. Nesses 7 sacramentos temos o batismo, temos a Eucaristia, que é a comunhão, e a confirmação, mais conhecido na Igreja Latina como crisma, certo? Mais que crisma a gente vai ver lá no sacramento que é o nome do óleo que se usa. Mas enfim, confirmação ou crisma. Esses 3 são os sacramentos que a gente chama de iniciação cristã, que todo cristão deve receber. É o início. E aí tem os sacramentos de estado, de ordem, né? Que é aqueles estados que assim, morri, não sou mais. Morri, então não sou mais sacerdote. Morri, então não sou mais casado, né? Ou meu marido, minha esposa morreu, então não é mais casado também. Então são estados, sacramentos de estados que a gente fala, que é a ordem, que é o sacerdócio e o matrimônio. Então são
passageiros, eles não são eternos. Agora o batismo. O batismo é um só para a vida inteira. A confirmação é um só para a vida inteira. A Eucaristia, comunguei, né? Vou continuar o meu ritmo de comunhão para a vida inteira também. Claro que somos livres para optar por isso não. Sou batizado, você vai ser um batizado no inferno. Você vai ser um batizado no céu, por exemplo. O sacramento da ordem e do matrimônio, isso muda. Então, assim, você não vai ser um padre no céu, não tem necessidade. Você não vai ser casado no céu, você não tem necessidade. Mesma coisa você foi para o inferno, entendeu? Então, são sacramentos que a gente fala, são sacramentos de passagem, né? Sacramentos que você vira terreno. Temos também a reconciliação e a unção dos enfermos. Reconciliação aqui vai entrar a confissão, tá? Então, são sacramentos de cura que a gente fala, né? de redição. Então, mas por que 7? Então, a primeira coisa que acontece na nossa vida, vamos equiparar desta forma. Como eu falei para vocês, eu costumo utilizar essa forma, eu acho mais fácil para compreender. Não entra assim tão na parte teológica, né, e tudo mais. Então, a primeira coisa que acontece, você nasceu. Então, você é recebido, né, neste novo mundo, né? Você tem a vida e pode renová-la e tal, né? Então você nasceu. Legal, você nasceu. Nesse sacramento nesse momento você nasceu para a sua vida humana. Mas como é que está a sua vida espiritual? Morta, não tem, né? Através do pecado original lá, de Adão e Eva, não vamos entrar nesse momento, só vai prolongar muito. A sua alma ela é morta. Ela nasce morta, ela nasce manchada por esse pecado, como se ela tivesse um pecado mortal. Então você precisa nascer para a vida espiritual, porque se você morrer ali, você não tem, né? Acreditamos que você não tem uma alma, né? Mas acreditamos também na misericórdia de Deus. Porém, vamos lá. Então, neste momento da vida cronológica, no nosso relógio, né? A vida espiritual, no nosso tempo de Deus, Kairos, temos o sacramento do batismo. O que o sacramento do batismo vai fazer? Vai fazer você nascer através do ventre da igreja, para Cristo. Então você sua vida, né, espiritual vai nascer ali, né, através da água do batismo. Então você vai nascer para Cristo, vai ser ligado no céu, vai fazer parte do corpo místico de Cristo, né? Então, esse momento, você nasce para a igreja assim como você nasceu na sua vida. Por isso que é importante você receber esse sacramento durante a infância, o mais rápido possível, assim que nascer. Então, a primeira coisa que acontece é o nascimento. Além de receber a vida, também recebemos o poder de renovar essa vida. Então é hora de reparar na necessidade da vida e de se manter. Então é o momento que essa criança mais luta para se manter e se adaptar nesse ambiente externo, se manter viva fora do ventre da proteção materna. Então o sacramento do batismo ele vem para isso também, né? Para receber essa graça santificante, para auxiliar nesse processo da vida cronológica, certo? Mas também auxiliar nesse crescimento, nessa manutenção da vida espiritual também. Então é uma cadeia ininterrupta de graças. Então, a partir do momento que você nasce para a igreja, que você nasce para Cristo, você tem uma cadeia inquebrável aí de graças que você recebe do próprio Cristo e, consequentemente, junto com os outros sacramentos. E assim você vai ter essa cadeia interrupta de graça santificante que vai permitir você conservar e aumentar essa graça e alcançar a santificação de sua alma, certo? Então, vimos o batismo. O batismo também acontece da forma do nascimento para a igreja também. Então, depois de nascer, uma coisa muito importante acontece. Nasceu. A gente tem que crescer, tem que amadurecer, não é? Então, é o momento em que será conveniente que exista um sacramento que vai nos confiar a maturidade. Então, você nasceu, o próximo período da sua vida aí, né, período assim de grande necessidade, de grandes controvérsias e tudo mais, é a sua maturidade. Pois, enfim, você vai atingir a sua maturidade na vida cronológica, né? Vai atingir a idade da razão, 7 anos, que começa aí a idade da razão
para a igreja, né, o discernimento do certo e errado, do bem e do mal, e também aí na vida humana, né, na vida cotidiana, começa a já desenvolver a pré-adolescência, né, cada vez hoje mais cedo também. Então, neste período, não é necessário para nós, não é importante termos um sacramento que vai nos ajudar nisso, porque é um período de rebeldia, não é um período de rebeldia, de controvérsias, onde muitas crianças se perdem, não é? Então, aquela criança revoltada, aquela criança que atinge essa idade da razão, essa maturidade, que fica insuportável, não é verdade? Quem nunca foi adolescente nessa fase insuportável? Então, nessa vida, nesse momento da nossa vida, a gente precisa de um direcionamento muito grande, um cuidado muito grande da parte dos pais, né? Porque já estamos se amadurecendo, já estamos se caminhando com as nossas próprias pernas, tomando as nossas próprias decisões, né? Não temos mais nossos pais para ficar 100% do tempo e 100% de todas as decisões sendo tomadas por nós, tá certo? Então, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. No batismo você recebeu seu pai e seu padrinho, né? Eles eram responsáveis por você. Se você morresse e fosse para o inferno, se você morresse e não tivesse recebido a educação decente, a catequese decente, né? A educação na fé, aqui que a gente fala propriamente dito, a culpa era deles, pois eles não te educaram na fé. Pois bem, neste momento, esse peso sai das costas deles, pois você está atingindo a maturidade da fé. Então, neste momento, né, dos 7, 12 anos aí, você recebe o sacramento da crisma, não é? É um sacramento da adolescência que a gente fala, né? Da maturidade da fé do cristão. Então, nesse momento, você já está maduro na sua fé. Então, você não precisa mais do seu pai, do seu padrinho. Você já pode caminhar com suas próprias pernas. Aí, meu amigo, se você for para o inferno, a culpa é sua. Se você for para o céu, ótimo. Mérito seu e de quem te ajudou nessa caminhada. Então, muito importante receber o sacramento da confirmação, porque ele vai aumentar essa graça e vai estabelecer também um depósito de graças atual. Ele vai aumentar, através dele recebemos os 7 dons do Espírito. Então aqui a gente vai se livrar aí dos temores, das fraquezas da infância, né? Vai nos tornar mais fortes, vai nos capacitar para a batalha, para defender a fé, para entrar no cerne da igreja e começar o nosso trabalho dentro da igreja, também de Cristo. Certo? Então essa é a importância deste sacramento. E depois do nascimento, do amadurecimento, o terceiro grande fenômeno, né, que estamos falando dos fenômenos, que acontece é a morte. Nasceu, cresceu, morreu. Então, a gente, a fim de nos preparar para enfrentar esse momento derradeiro, né, esse momento terrível da nossa dissolução física, a morte da carne, então precisamos também de sacramentos, que nos ajudam a nos manter centrados nisso, para que a gente não se perca. Você já pensou, eu me perder nesse meio do caminho, começar lá a aprender as tentações nas horas derradeiras, né? Como é que fica? Então, para isso também tem sacramentos. Então, nessa hora de enfrentar o fim da vida, nessa hora terrível, né, nossa dissolução física, temos a unção dos enfermos, ou extrema-unção. Então, para quem não conhece esse sacramento, vamos falar lá adiante, né? É um dos últimos quase. Ele tem uma graça essencial e própria para confortar o sofrimento. Ele vai confortar, ele vai tentar tirar esse sofrimento, né? Ele vai sustentar perante as tentações finais, porque até no momento da morte o diabo atenta, né? O trem atenta a todo momento até na hora derradeira. Então, esse sacramento vai ajudar a fazer essa passagem, essa transição tranquila. Então, por isso, muito importante. Está em estado grave, vai fazer uma cirurgia de risco, está passando por um momento difícil na vida, né, de enfermidade, sacramento da unção dos enfermos. Ele vai te ajudar, ele vai te dar força. E você não vai ter a unção dos enfermos somente porque, vai me dar força para morrer. Então, só recebe a extrema unção, né, a unção dos enfermos porque ele está morrendo, porque está no meio de morte. Não, né, isso é a visão errada, né, dos católicos. Muitos têm essa visão. Por que isso? Você está passando por um momento de dificuldade, você está passando, enfrentando uma doença, então se una a este sacramento, receba essa graça
sustentadora, essa graça de Cristo, né, para você passar de uma forma mais suave, mais tranquila durante essa doença sua, né, esse momento terrível que te aflige. Então se aposta desse sacramento. Não vá pensando que eu vou receber o sacramento da extrema-unção, não somos enfermos porque eu já estou morrendo, porque não tem mais jeito. Não, não é isso. Tá bom? Então ele vai nos ajudar. Então, se for nosso momento, se for nosso chamado, né, Cristo está nos chamando, ele vai nos auxiliar nessa passagem. Às vezes essa transição mais suave, mais tranquila, né, nos ajudando a desvencilhar dessas tentações do demônio e até a sensação de sofrimento. Se não é nossa hora ainda, pode ter certeza, não é receber a unção dos enfermos que você vai morrer antes do tempo, jamais. Então vai te dar uma graça, né? Deus vai te dar uma graça através desse sacramento, vai te fortificar, vai te fortalecer para lutar durante esse período. Tá? E pode receber quantas vezes necessário, tá? Porque você vai receber uma hoje, amanhã, lá numa hora derradeira que você precisa, e pode receber esse sacramento novamente. Então vamos lá. Então vimos os 3 grandes sacramentos: batismo, nascimento, a confirmação, maturidade na fé e a extrema unção, né, que é na hora da morte, na hora de uma tempestade, no momento derradeiro também. Não é somente utilizado no momento da morte, como a gente falou. Então, independentemente desses 3, né, degraus, desses grandes períodos da vida, é sempre necessário fazer 2 coisas: se alimentar. Então ele nasceu, ele é adolescente, ele está morrendo aí nesse tempo todo, ele vai se alimentar, né? Não vive sem alimento. E para crescer, conservar saudável e tal, precisa também dos remédios. Quem nunca ficou doente? Quem nunca precisou de um remédio na vida, né? Quem nunca? Infelizmente é necessário, certo? Então também os sacramentos vêm para nos auxiliar nisso. Olha só, Deus, na sua expertise, na sua inteligência, né, tão grande, fez com que nós, através dos sacramentos, conseguíssemos a salvação de uma forma muito acessível, né? Imagina, fora da igreja não temos isso. Somente a Igreja Católica é redentora dos 7 sacramentos deixados pelo próprio Cristo, né? E foi confiado por ele à Igreja Católica. Então, independente desses 3 grandes estados, 2 são as nossas necessidades: a do alimento e os remédios, para nos curar, né? As vacinas contra as infecções, contra as doenças, né? Então temos 2 sacramentos que vai suprir isso também, né? Que vai ser os remédios da nossa alma, que vai ser o alimento da nossa alma, né? Então a gente tem a penitência e a Eucaristia. A Eucaristia, que é o alimento, né, cuja graça é o crescimento da caridade. Caridade aqui, meus irmãos, veja bem, né? Eu gosto sempre de frisar, porque hoje, né, no nosso dia a dia, caridade ela tem um significado diferente, né? Então veja bem, caridade, quando a gente fala do cerne da igreja, dentro da igreja de Cristo, significa o amor a Deus e o amor aos irmãos, né? Esse amor grandioso que temos. Não é o sentido de caridade que temos hoje. O sentido de caridade hoje ele foi deturpado, né? Digamos assim. Não que esse amor que temos grande por Deus, pelos nossos outros, não também seja, né, a esmola, a caridade e tudo mais. Então, caridade dentro da igreja é o amor a Deus, né? Somente amor a Deus e amor a nós mesmos, ao nosso próprio, amor aos irmãos, certo? Então esse é caridade, é o significado de caridade. Então a Eucaristia vai fazer isso, ela vai aumentar essa caridade, ela vai nos aumentar as graças acumuladas em caridade, em amor a Deus e ao próximo, ao nosso irmão. Então é o nosso alimento. E já a penitência, ela é a vacina contra o pecado, né? Então a graça dela é nos curar das enfermidades espirituais do pecado. Ou seja, pequei um pecado mortal, minha alma está morta, minha alma está apagada, ela está manchada, ela está doente. Através do sacramento da penitência, da confissão, consigo me libertar disso. Certo? Muito importante. E 2 grandes etapas, né, e necessidades na nossa vida, né? Então temos 2 grandes estados, que a gente diz, né, estados. São grandes responsabilidades às almas dos outros, certo? Que é o matrimônio e a ordem, né? O sacerdócio e o matrimônio. Então nesses 2 sacramentos aqui entra a responsabilidade na alma do próximo. Os outros sacramentos era eu e minha alma, né? Eu e Deus. Agora não. Nesses 2
vai entrar algo a mais. Então, por exemplo, na ordem, né, a responsabilidade do sacerdote não é mais somente com ele, com a alma dele, mas sim com todo o rebanho confiado a ele. Né? Então, ele tem essa responsabilidade na alma desses indivíduos, desses cristãos. E o matrimônio, o marido com a esposa, tem essa responsabilidade mútua, né, na alma um do outro. Então, eles são responsáveis pela santificação das almas deles próprios. Então, se o marido for para o inferno, né, a esposa tem uma parcela de culpa nisso. Se a esposa for para o inferno, não alcançar essa santificação, tá, o esposo tem uma parcela de culpa nisso. Claro, aquele que não tem também, gente, porque também não, Deus na sua inteligência, na sua misericórdia, ele também não vai punir aquele que incansavelmente tentou fazer sua parte, tentou buscar através de uma vida de oração, uma vida de súplica, a conversão do seu parceiro e, né, infelizmente, não alcançou. Então, esses sacramentos eles conferem a quem recebe a sua graça sacramental para que os sacerdotes e esposas possam enfrentar facilmente, tá, perante a Deus, né, as cargas pesadas que o matrimônio, a ordem, muitas vezes esses estados impõem sobre eles. Certo? Então, por isso que é muito importante receber esses sacramentos. Certo? E aqui temos a divisãozinha que falamos no começo, né? Os 7 sacramentos. Então, os sacramentos de iniciação, batismo, comunhão e crisma ou confirmação. Sacramentos de cura, penitência ou confissão, que é o mesmo, né? E unção dos enfermos. E os serviços de ordem, o matrimônio e a ordem, né? Os sacramentos de serviço. Então, são esses os 7 sacramentos. Então, hoje, né, basicamente nesse vídeo, era isso que queríamos passar para vocês. Né? O tempo aí já estourou, é o que a gente costuma fazer em 1 hora, mas esses são os sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Então, uma breve introdução aos sacramentos da Igreja Católica da Igreja de Cristo. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para deixar para a gente também. Sempre nos ajuda a crescer sim. Espero que tenham gostado. Salve Maria, fiquem com Deus e bora assistir os próximos, que agora vamos entrar sacramento por sacramento. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles e de todos eles, se Deus nos permitir e nos der a sua graça de conseguir alcançar isso. Um grande abraço.